Agora é a hora do Dr. Paulo Guilherme, pesquisador especialista em plantas medicinais, responder as suas perguntas. Essas que eu tenho aqui, muitas outras que a Fefe já está anotando. Vamos ver se dá tempo tudo, tá? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigada, viu, pelo time do Corinthians aqui estampado na minha roupa. Realmente, eu estava olhando de lá e eu pensei, eu tenho que elogiar esse vestido. Né? Você sabe que eu sou corintiana por herança, né? Porque meu pai era corintiano, meu tio, toda a família é corintiana. Mas, gente, eu não assisto futebol, não sei nem quem que é o atacante, o goleiro do Corinthians. Quando eu te conto, mas eu também sou assim. Você também é assim? É. Então, vamos lá. Vamos começar. A Isabel, ela pergunta o seguinte. Ela viu na internet que a verbena abre o apetite. É verdade? Sim, Isabel, só que é a verbena da Europa. O nosso cidró, que a gente chama de verbena também, eu vou acrescentar que o nosso cidró, que é uma planta nativa do sul do Brasil, o nome certo é lemon, de limão, lemon verbena. E o cidró, ele pode até abrir o apetite, mas a função dele é te acalmar, te relaxar e evitar que você coma compulsivamente, além da conta, e, portanto, engorde. Por isso que ele é auxiliar, além daquelas outras vantagens de reduzir a lipogênese, a formação de novas células gordurosas, e, ao mesmo tempo, oxidar as gorduras que faz com que elas sejam metabolizadas. A Cida pergunta algo sobre o cidró também. Ela pergunta o seguinte: ele ajuda no intestino preso, que é um chá para desinchar a barriga. Tá com a barriga inchada? Presta atenção. Cida, o cidró não é indicado para essa questão. Se você quiser um chá para constipação, você tome o sene ou cáscara sagrada, são excelentes. O sene, principalmente, como eu já contei anteriormente, minha mãe tomou durante muitos anos, 40 anos. Então eu tenho uma experiência na família que mostra que a eficácia é muito grande e, ao mesmo tempo, não tem efeitos tóxicos, que há riscos depois se você tomar continuamente. Se você quiser uma fruta que tem uma ação medicinal, que é excelente laxante, o tamarindo. Pode tomar o tamarindo, que é desincha a barriga. Exatamente. Arrasou. A Lúcia pergunta: chá para engordar existe? Leite condensado. Né? Exatamente. Chá de leite condensado. Nossa, a Lúcia vem com uma pergunta na contramão de todo mundo. Até eu quero emagrecer um pouco. Ô, Lúcia, deve ser muito magrinha, Lúcia. Talvez. Lúcia, eu acho que se você comer bastante pimenta, você vai engordar, porque a comida vai ficar tão gostosa que você vai engordar. Na verdade, a camomila, por exemplo, a espinhela santa, se ela tirar aquele mal-estar que você tem depois que você come, você vai absorver melhor o alimento. Então isso pode fazer. Outra coisa interessante, eu falei da camomila, porque se você quiser ganhar massa magra, ou seja, ganhar músculo, você precisa evitar aquele processo inflamatório que você tem quando você faz atividade física. No caso dos estudos que a gente viu, a camomila é uma excelente opção. Inclusive, Lúcia, olha, a sua pergunta para o doutor aqui de algum chá para engordar fez com que a gente pensasse muito nas pessoas que querem engordar, precisam engordar. Nem todo mundo quer emagrecer, viu, gente? Tem muita gente que precisa engordar também, está muito magrinho, debilitado. Então, no dia 8, terça-feira, Dia Internacional da Mulher, a gente vai trazer uma endocrinologista, que é a doutora Renata Liboni, e também uma nutricionista, para falar como é que a gente pode fazer para engordar de forma saudável, porque tem toda uma questão hormonal também, né? Os alimentos certos para se comer, a gente brinca aqui, toma um chá de leite condensado que engorda, mas isso não é saúde, tem que engordar com saúde, né? Claro, sem dúvida. Então, dia 8, tá? Uma matéria especial para a Lúcia. A Geraldina pergunta: existe chá para varizes? Porque dói muito, fica roxo e queima. Geraldina, o teu problema geralmente é da deficiência da válvula que faz a retenção do sangue, que no retorno do sangue venoso tem que bloquear para que o sangue possa subir. Primeira coisa, veja a sua postura. Veja se você tem uma atividade profissional ou doméstica que faz com que você fique muito tempo sentada ou em pé. Se você não tiver esse aspecto, você pode ter uma predisposição genética. Saindo dessas alternativas, você pode pensar não em um chá, porque o chá teria que agir de uma forma que não vai naquela profundidade que ele precisa. O que você pode ter são algumas plantas que têm uma ação adstringente, por exemplo, a rutina. Você tem cremes com rutinas que aliviam a dor. Como ela é vasoconstritora, ela vai ajudar a sua pele a
dar uma pressão nas válvulas, vai ajudar o sangue a subir. Porque o sangue, quando fica parado na perna, ele força as veias, isso causa uma inflamação. E normalmente a inflamação está associado com dor. Então, a perna incha, a perna dói e a perna queima, o que ela exatamente está descrevendo. Então, plantas que têm tanino, você pode até usar, você pode até tomar um pouco de goiaba, mas pode ter um chá de goiaba, pode te dar um efeito colateral de você ter constipação. Mas se você usar pomada de arruda, tem outras plantas que têm essa ação adstringente, você vai melhorar, inclusive a erva baleeira, ela vai ajudar a tirar a dor e vai melhorar o processo. E você vai fazer a massagem sempre ascendente. Para ajudar, exatamente, para ajudar que o sangue volte. Porque se o sangue fluir normalmente, como flui quando a gente é mais jovem, esse problema não deve ocorrer. A Ângela, ela pergunta, doutor, como é que faz para cultivar a batata Yacon? É bom para diabetes? O Yacon, sim. O Yacon tem alguns açúcares que são bons para diabetes. Na verdade, o gosto dele é adocicado. O Yacon é uma planta de frio. O Yacon quer temperatura entre 6 e 7 graus, até no máximo 26. Ou seja, você vai ter que cultivar no inverno. O Yacon cresce muito fácil. Você tem que plantar a batatinha, pequeno, um tubérculo, como se planta gengibre. E ele vai crescer bem. Quando você plantar, você pode plantar em abril, maio, você vai colher em outubro. É uma planta que cresce bastante, então você tem que ter um arranjo, uma distância entre cada planta de 50 a 1 metro. É uma planta muito fácil, precisa de água, você precisa molhar sempre, mas se você não tiver espaço no seu jardim, é melhor você evitar, porque o Yacon, ele cresce muito e ele toma conta. Você tem uma plantação de Yacon lá, chefe Rodrigo? Não, mas só de ervas, né, aromáticas, né? Mas qualquer coisa já sabe agora a dica. A Marta pergunta o seguinte, doutor. A nora dela tem um bebê recém-nascido que está com síndrome psicótica. Ela, né? Ela, não é o bebê não, é ela. Tem algum chá para síndrome psicótica? Bom, esse fato é comum nas mulheres, né? Tem um trauma pós-parto, pode ter várias causas. Então eu vou recomendar 3 ervas que você pode usar isoladamente ou juntar, o que é melhor. Você pode usar a erva cidreira, nós já trouxemos aqui. Você pode usar o lemongrass ou a própria cidreira, o capim-cidrão. E você pode usar o cidró, que inclusive eu quero contar para as suas telespectadoras e os telespectadores que nós vamos deixar algumas amostras numa farmácia que são nossos parceiros. Eu vou pedir para as pessoas interessadas que liguem aqui na Tarobá, peguem o telefone depois com a recepcionista, tanto a Rose da manhã como a Suelen à tarde, e as pessoas vão lá nessa farmácia e pegam uma amostra, é gratuito, e as pessoas podem experimentar. Inclusive, essa telespectadora, a Mara, né? Mara, né? Essa última... Cadê? Marta. A Marta, então, Marta. Você pega uma amostra nessa farmácia, dê para sua nora. Se ela melhorar, provavelmente ela deve estar com um quadro associado com esse surto psicótico, com um processo químico que pode, inclusive, induzir a depressão. O cidró, eu já falei que tem estudos que ajudam a diminuir aquele metabolismo negativo do cérebro que leva à depressão. Então, o cidró é uma opção, não é uma planta indicada especificamente para depressão, mas ela vai ajudar. Então, Marta, experimente esses 3 chás que eu lhe falei: cidró, erva cidreira e o lemongrass, nessa combinação, que provavelmente, se o quadro for temporário, e eu acho que é, em função do fato ser recente, inclusive você tomando esse chá, vai ser bom até para o neném. Doutor, falar nisso, a Josiane ligou, perguntou se as mudas de doação que o Iapar às vezes oferece, você tem um horário específico para marcar? Normalmente, a gente atende preferencialmente, no caso dessas mudas, agricultores e escolas. As pessoas, às vezes, a gente doa. No caso do cidró, que eu falei 2 semanas atrás, nós estamos fazendo mudas, vamos fazer mudas grandes, e a gente está precisando comprar um substrato, aquela terra vegetal que as pessoas conhecem. No nosso caso, é um produto até mais específico, indicado. Então, a gente está tendo um custo adicional. Então, nós vamos ser obrigados a cobrar um valor pequeno, bem pequeno, comparado com o que se pagaria num garden ou numa floricultura. Ele é até muito pequeno, mas o objetivo é para que a gente possa repor esse substrato, essa terra vegetal que a gente está usando de outros projetos nossos. Perfeito. Eventualmente, quando a planta é fácil de cultivar,
a gente pode até fazer a doação. No caso do cidró, como a procura tem sido muito grande e as pessoas têm se dado muito bem com essa planta, a gente vai ser obrigado, para poder atender todo mundo, a cobrar uma pequena taxa. Tá. A Maria pergunta se existe algum chá para íngua e furúnculo. Bom, o furúnculo geralmente é um processo que pode ser melhorado se a pessoa tiver associado a ele um problema de gordura no corpo. Alcachofra pode ser uma excelente opção, até a banaba pode ser uma excelente opção, camomila. Junto com isso você pode usar própolis, porque o própolis vai ajudar a reduzir o processo infeccioso que você tem, porque o furúnculo sempre acaba levando a uma infecção bacteriana. Esse processo você pode ter uma melhoria com esses chás, mas você tem que ver qual é a causa que você está tendo por trás, que está levando a você a ter isso. Olha, eu vou tocar agora num assunto muito delicado, não quero que vocês nos interpretem mal, mas existem alguns especialistas, alguns médicos, especialistas enfim, que não acreditam em plantas medicinais, acreditam apenas em tratamentos farmacológicos e eu fico, assim, um pouco indignada com a falta de conhecimento por parte de alguns desses especialistas, e é de conhecimento mesmo. Isso não aconteceu aqui na nossa região, mas foi em outro estado e isso gerou uma certa polêmica, e eu e o doutor, a gente estava discutindo o assunto, porque as plantas medicinais, elas têm sim reconhecimento, pesquisas envolvidas em prol de descobrir o quanto que o ser humano pode se beneficiar em várias doenças e até em doenças emocionais através de plantas medicinais. Então é algo que me deixa muito triste e deixa o Dr. Paulo também muito insatisfeito, uma vez que ele é pesquisador de plantas medicinais e entende muitíssimo do assunto. Sem dúvida. Só para dar um exemplo a propósito disso, a planta mais estudada no Brasil, que já tem recomendação oficial pelo Ministério da Saúde, que tem uma publicação a respeito, é a espinha da santa. A espinha da santa é uma planta extremamente segura e tem uma coisa muito importante que você e todos que nos assistem devem saber. A planta medicinal, a primeira coisa que ela tem que ter é ela não pode fazer mal. Se ela não fizer bem, ela não pode fazer mal. Então você não vai tomar uma planta medicinal e ter um risco de ter um problema hepático, um problema estomacal, um problema em qualquer parte do seu corpo. A primeira questão é essa. Depois, nós vamos para outros processos. Então, um estudo básico, e esse foi feito com a espinheira santa há mais de 20 anos, foi estudado em ratas prenhas, ratas que estavam grávidas, deram um chá de espinheira santa até quase matar elas afogadas, e analisaram, avaliaram os bebês, ou seja, os ratinhos. Eles nasceram intactos, perfeitos, ou seja, ela não causa comprometimento num momento da vida da mulher, que é um ser que tem um momento de vulnerabilidade quando está em gestação, por isso a preocupação tão grande com esse vírus Zika que ataca a mulher nesse período. Então a espinheira santa mostrou-se tão inócua, tão segura, que os outros estudos levaram a confirmar que ela tem essa ação sobre gastrite, sobre úlcera, evitando aquela bactéria que é muito séria. É falta de conhecimento por parte de alguns médicos, né? As pessoas, quando eu digo aqui, as pessoas devem tomar um determinado período de melhorar, de modo que a pessoa possa se curar, porque para tudo na vida tem uma solução e tem um remédio. Né? A nossa indicação, a nossa aposta, o nosso trabalho, a nossa pesquisa é exatamente que a planta medicinal possa contribuir para trazer para as pessoas, para a maioria dos que nos assistem e para toda a população brasileira, alternativas para que a gente diminua a nossa dependência, diminua o nosso gasto com esse medicamento tão caro. E às vezes a população carente não tem um acesso rápido a um médico. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem um médico. Se o problema persistir por 2 semanas, já é motivo de procurar um médico. Às vezes a população demora para ter acesso ao médico e ela vai tentar se automedicar. Ao se automedicar com o medicamento que está na prateleira, aquele medicamento sintético, você pode ter um revés. Com planta medicinal a mesma coisa pode acontecer, mas nós acreditamos, nós fazemos estudos profundos para, ao chegar aqui, trazer
a recomendação de uma planta, como nós mostramos trabalhos científicos publicados na Espanha, um país extremamente sério, um país de primeiro mundo, onde tem recursos para pesquisa, com o cidró, uma planta nativa nossa. Até a gente fica contente, né? Porque a planta sai daqui e vai fazer sucesso fora. Então a gente quer que as pessoas tenham esse cuidado. Ao ler alguma coisa sobre uma virtude de uma planta medicinal, que a internet está cheia, tome cuidado, leia bastante e traga a pergunta para nós, porque aí a gente faz uma pesquisa científica profunda, como a gente sempre faz antes de vir para cá, e chega aqui e fala, Lu, aqui está o trabalho, a nossa recomendação é baseada em pesquisa. De modo que a nossa vontade é que as pessoas tenham saúde, porque saúde é o bem que mais importa na nossa vida. Entendeu? Fica o recado aí para os céticos de plantão, tá? Obrigada, doutor.